Paz dos amados irmãos e irmãs, é uma honra mais uma vez estarmos aqui. A gente vai só aguardar uns minutinhos para entrar aqui a aula aqui atrás. Como eu brinquei na semana passada, o militar sem PowerPoint para ninguém, então mais uma vez nós vamos fazer uso desse recurso. Vamos fazer um breve resumo do que nós vimos na lição 3, parte 1, para entrarmos na lição 3, parte 2, o retorno de Jean. Uma coisa que é válida nós estávamos conversando aqui antes do início da aula, é que em qualquer momento você tem liberdade para parar, a gente tirar dúvida, como o pastor bem colocou, a gente conversa de vez em quando antes dessas oportunidades. Então, aqui é uma escola. Então, é válido todos lembrarmos que podemos ter dúvidas, ninguém aqui sabe de tudo, e você tem total liberdade de estar aqui interrompendo, a gente vai conversar e progredir em conjunto. Tá bom? Mais uma vez, está aqui atrás de mim, a lição 3, a incerteza dos projetos. Nós vamos estar fechando essa trilha de direções que fala sobre o livro de Tiago, e é um livro que é focado em falar sobre a fé. E como nós iniciamos na semana passada, é válido nós falarmos a respeito de como nós às vezes fazemos planos, nós queremos que aconteça da nossa forma, do jeito e do tempo que nós queremos também. E além disso, o que é válido também, nós entendemos o quanto nós perdemos tempo nos preocupando com planos. Porque, lógico, nós fazemos de uma forma e queremos que seja alcançado esse sucesso, esse objetivo dessa forma, independente dos caminhos tortuosos que vão enfrentar. Então, no final das contas, nós acabamos por perder muito tempo colocando nosso fôlego, nossa vida em projetos que nós não temos controle nenhum. Mais uma vez, como nós falamos na semana passada, o controle está na mão de Deus. E uma outra coisa que é válida nós falarmos, e também é um resumo já do que aconteceu na semana passada, é justamente a respeito de quantas vezes nós não somos humildes o suficiente de entender que nós temos que deixar as coisas na mão do Senhor. E nós queremos dar aquela forçadinha de barra. Passou-se 7 dias, eu estava dando a aula, o Senhor muito ministrou ao meu coração, e dentro dessa semana, mais uma vez, eu me pecando dessa forma. Como assim? Porque nós fazemos um plano, e quando ele começa a mudar, você começa a se revoltar. Muitas das vezes, a primeira forma que nós temos de reagir a essa mudança de plano é questionando: Senhor, por quê? Então, não acredito que todos tenham esse mesmo pensamento, mas é válido ressaltar: não é porque eu estou aqui à frente, como diácono, ou o pastor está aqui à frente, o presbítero, ou qualquer um que esteja aqui, nós nos tornamos super-homem. Lembra que nós também conversamos na semana passada. C.S. Lewis, um grande teólogo, escritor das Crônicas de Nárnia, que é um livro muito difundido no meio pedagógico, ele diz que o sofrimento é o megafone do Senhor, dizendo que não existe super-homem na Terra, dizendo que todo mundo vai passar por problemas, vai passar por situações que você tem que abaixar a sua varinha, voltar ao seu estado de humildade, controlar sua vaidade e o seu ego, e entender que o controle realmente está na mão do Senhor, e nós não podemos fazer nada disso. Sem perder mais tempo, juro que 11h20 eu encerro. Juro que não vai ter uma terceira parte da teologia, até porque a gente avançou bastante. Nós ficamos mais uma vez esses objetivos, porque é válido nós entendermos o que nós precisamos fazer. Então, transmitir de maneira clara e precisa as informações sobre o contexto de Tiago, esclarecer dúvidas diferentes das singularidades, ou seja, existem propostas que só são escritas e debatidas à luz de Tiago. Muitas vezes as pessoas dizem, que grandes estudiosos dizem, que Tiago é a comparação de provérbios no Novo Testamento. Então existem características e algumas formas de falar que só são encontradas em Tiago. E também informar a respeito da relação do período para com a nossa lógica atual. Nós já falamos disso, já debatemos algumas vezes, porque é interessante nós falarmos mais uma vez sobre a Bíblia, quando nós vemos essa lógica de que a Bíblia é viva, ela é viva e transformadora. Como eu fiz a brincadeira na semana passada, ela parece que foi escrita amanhã. Então, tudo que nós vemos que estava acontecendo naquele contexto, ele está se replicando hoje. Nós vemos discípulos na nossa vida histórica e social. E no final das contas, às vezes nós achamos que não, lá existia algo diferente. Não. As coisas já começaram a dar errado lá também. Desde a perseguição da igreja que nós hoje sofremos, dessa falta de fé, ou de contextos que são apresentados de maneira equivocada e errônea, e nós às vezes também vamos nos debilitando na fé por isso.
o mundo anda muito corrido, nós sabemos, e no final das contas nós temos que entender certas coisas. Eu vou ver mais uma vez o contexto encontrado em Tiago, não vou me alongar muito, o estudo semanal, o textual, a introdução, nós vamos começar realmente a estudar a partir dessa mudança do ponto 2 para o ponto 3, que até aqui nós conseguimos ir na semana passada, e depois da introdução e conclusão, todos esses pontos eles estão na revista dos senhores. Então, a qualquer momento, a gente pode ir falando e vai conversando sobre, até porque daqui em diante tudo vai ser novidade. Beleza. Misericórdia. Tchau! Obrigado, irmão. Mais uma vez, para nós entendermos o ponto de partida, nós fazemos um breve resumo. O que nós encontramos em Tiago? Onde foi escrito? Devido às suas características de escritura e no original, nós não temos maiores menções a eventos históricos precisos. É dito que aconteceu a sua momento de escritura em 45 e 48 depois de Cristo. O que foi escrito? O autor Tiago, citado como irmão de Jesus, vindo da igreja em Jerusalém. Também ficou conhecido como Tiago Justo. O que acontecia na época? E aí nós começamos a passar os nossos paralelos, aproveitando a oportunidade que nem todos estavam aqui na semana passada. A igreja primitiva, em seus estágios iniciais, ou seja, nós hoje já falamos de uma igreja, hoje, em 2025, de uma igreja consolidada, mas que alguns teólogos, alguns estudiosos falam que uma igreja precisa de um novo resgate, um re-resgate. Uma igreja que precisa passar por um processo de mudança devido a eventos de doutrina e algumas incompatibilidades com o cristianismo correto. Então, a igreja primitiva, naquele tempo, ela passava por perseguições e conflitos. Nada muito diferente do que nós vemos hoje. O contexto, o panorama, hoje atual, também fala muito sobre perseguição e também fala sobre conflito, tanto fora como dentro da igreja. As tensões entre judeus e cristãos e gentios convertidos, a situação que todos estavam se apegando muito, afetou a lei de Moisés, e a parte em que os desafios que eram enfrentados na época econômicos, sociais e situação de perseguição religiosa. Passamos por esse contexto, nós vamos focar hoje nessa última trilha, mais uma vez, quando encerrar a aula, eu vou enviar esse material em PDF para os senhores, para que os senhores possam utilizar de maneira a poderem estar fazendo seus estudos pessoais. Nós passamos também por esse estudo semanal, porque muitas das vezes, eu falei na semana passada e preciso mais uma vez corroborar. Qual o sentido? Às vezes nós não entendemos a importância desses 6 textos que eles são dispensados no decorrer da semana, para nós entendermos o que a lição vai falar no domingo. Então, mais uma vez, a base que nós temos que entender. Tiago é um livro que fala sobre fé, é um livro que fala sobre correção. A maneira de escrita dele, por ser baseada em provérbios, o provérbio nada mais é do que dicas, do que textos que são informados e difundidos para correção. Então, assim como nós enfrentamos hoje, naquele tempo, o livro de Tiago vem para fazer um alerta para a igreja, principalmente em Jerusalém. Então, existem corrupções, existem mudanças de norte e outras situações que são apresentadas no livro com um dever, com o coração de Tiago tentando trazer, resgatar a igreja para uma lógica de entender o que é fé, de agir. Foi falado também no domingo à noite pelo pastor, por acaso, dentro da sua pregação, na Santa Ceia, quando nós falamos realmente sobre o expor, o transbordar do nosso mundo acadêmico. Ou seja, nós lemos muito, mas nós não vamos falar sobre o cristianismo se nós não vivemos o que nós falamos. E no final das contas, a fé também ela vem para amalgamar, ou seja, ela vem para enrijecer isso. Em qual sentido? Se nós falamos que temos fé, nós entendemos o que precisa ser feito, porque às vezes nós não agimos de acordo com. Então, baseado nisso, nós tivemos esses 6 textos no decorrer da semana, que é a respeito do pensamento de não poder perder tempo, e muitas das vezes, quando nós falamos de fé, é isso que acontece. Nós perdemos tempo porque às vezes nós queremos calcular, nós queremos colocar metas, e infelizmente nós deixamos que as coisas subam a cabeça, perdemos muito tempo e não confiamos na potência do Senhor. Cuidado com o mundo e sua idolatria, quantas vezes nós não somos feitos o efeito contrário. Nós não temos apresentado a nós muitas vezes o mundo, não muito mais nos chamando para ele do que trazendo para dentro da casa do Senhor. Sobre paciência e constância, que são 2 pilares fundamentais para entender os projetos e processos da nossa vida. Permanecer focado em suas convicções. Como eu falei anteriormente, é um texto básico que fala sobre essa lógica
que foi na sexta-feira de não existir Superman, você também falha. Muitas das vezes nós achamos que nós nos tornamos cristãos e viramos super-heróis, não é assim. E o sábado, que foi a lógica de entendermos também que a partir do momento que nós temos fé, que nós estamos desenvolvendo, nós temos que trazer outras pessoas para esse mesmo pensamento. É fácil? Não. Mas é algo que é uma ordenança. Nós sempre temos na nossa mente salvar mais um. E às vezes é complicado, principalmente essa parte, porque nós, como o nosso lado humano, não queremos isso. Às vezes nós queremos condenação. Nós estamos ali igual nós. Nos influenciamos quando às vezes já vemos pessoas e no final das contas que estão cometendo todo tipo de atrocidade, nós queremos o quê? Que ela pague. E na verdade nós não temos o pensamento de entender que nós temos que batalhar para que ela seja mais um conosco. Para que ela conheça realmente a misericórdia e a graça do Senhor. Passando, ele já são pocket, tá? Na semana passada, vou só dar uma corrida para a gente não ficar sem entender. E também qualquer momento que os irmãos vejam que tem alguma dúvida, os irmãos podem parar, fiquem à vontade. Aqui é o nosso texto áureo, o nosso texto original, a brincadeira que eu sempre faço, porque a gente perde muita coisa quando nós saímos do original grego, hebraico, para trazer para o português. Então é interessante nós voltarmos e entendermos o que está escrito. Eu não entendo nada do que está escrito nesse momento, mas volta. Jesus aí. Traduzindo, é o nosso texto áureo. Então porque não sabeis o que acontecerá amanhã. Pois que a nossa vida é apenas um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. E aí nós entendemos a lógica quando nós vamos estudar pedaço a pedaço. A parte sobre destacar a base literal da missão, que é a incerteza do futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, literalmente. O que é a nossa vida? Quando nós começamos a entender que a gente não entender nada que vai acontecer no futuro, existem incertezas e nós não temos controle nenhum. A segunda parte ela vai falar sobre literalmente o paralelo da nossa vida. Se nós achamos que nós vivemos muito, nós temos muita importância, na verdade nossa vida é um sopro. Então ele faz um questionamento a respeito sobre a curta duração da vida. E é como um vapor que aparece por pouco logo se dissipa. O uso do vapor aí, ele tem todo um significado, porque o vapor, o névoa, ele é fortemente influenciado por diversas coisas ao redor, seja pelo sol, pelo vento, pelo excesso de umidade. Então, no final das contas, a nossa vida também é assim. Nós achamos que nós temos que dar o controle e que nós estamos ali no nosso caminho, mas qualquer situação externa, ela pode mudar. Então, percebam como é um versículo simples, curto, mas ele é poderoso para falar aos nossos corações, porque no final ele traz três realidades. Nós não temos controle nenhum, porque o controle está na mão do Senhor. Segundo, a nossa vida não é nada. E terceiro, como que quando nós não estamos bem posicionados, quando nós não entendemos determinadas situações, nós somos facilmente mudados ou encerrados aqui no contexto. Isso é importante. Continuando mais um pouquinho, a introdução, nós já começamos a falar sobre o que está na revista dos Amados Irmãos. A carta de Tiago, escrita pelo irmão Jesus, é chamada a prática do cristianismo. Como assim? Vamos fazer uma breve colocação, um paralelo sobre o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, ser chamado de cristão, falar que faz parte do cristianismo, virou moda. Infelizmente, essa é a verdade, é a moda do momento. Só que, às vezes, nós não vivemos isso de verdade. Nós utilizamos isso como uma roupa, nós vestimos uma roupa. Preste bem atenção que eu vou falar, lembre-se. Não quer dizer que nós somos cristãos, mas vamos deixar de falhar, não. Isso é algo que nós temos que mudar. Às vezes isso se torna retórica de algumas pessoas, de alguns líderes religiosos que falam, não, você se tornou cristão, você não pode falhar, e dois, você não pode bater erro senão você está caindo. Não, lógico, nós temos que vigiar, manter constância, paciência, mas a nossa vida é uma vida de mudança, de superação. Nossa vida de fé também é assim. E no final das contas, às vezes nós vemos muitas situações que acontecem aí fora, que nós somos chamados a viver um cristianismo dentro da igreja. Aqui todo mundo é impecável, aqui todo mundo vem bem vestido, aqui todo mundo fala com todo mundo, aqui é maravilhoso. Só que quando nós saímos daquela porta, nossa vida de cristianismo ela é subjugada. Porque como foi falado lá na frente nos textos semanais, muitas vezes nós somos mais amigos do mundo do que amigos de Deus lá fora. Nós deixamos que o mundo nos atraia a uma prática, digamos assim, torpe.
uma prática que ela está mesclada, e nós não conseguimos duas coisas. Primeiro, entender o que Deus quer de nós não temos contato com Deus, a nossa fé ela é baseada nisso, ou seja, se nós não conversamos com Deus, né? Foi o texto que eu falei na semana passada também. Tem um grande pregador que fala: você pode ouvir Deus, só você lê a Bíblia. Você quer ouvir Ele de forma audível, lê a Bíblia em voz alta. Só que nós não conversamos com Deus, nós não lemos a Bíblia. E no final das contas, a nossa fé ela é o que nós absorvemos, ou seja, o que terceiros falam para nós. Então, fica à vontade. Não, não para atrapalhar, não. Eu tenho muita dificuldade nessa questão da gente ouvir Deus. Eu acho legal, bonito, o que você falou semana passada, eu achei o máximo. Quer ouvir Deus, leia em voz alta, quem vai falar. Quer ouvir Deus, leia silenciosamente. Só que assim, quem é crente antigo, é impossível não ler a Bíblia. Eu não vou dizer que o cara lê todo dia, toda hora. A gente, por prática, acaba lendo. Ainda que não tenha aquela rotina do devocional diário, que agora é moda. A moda no momento é o devocional. Mas assim, eu vou ser bem sincera, eu sempre tive dificuldade em ouvir Deus. Mas eu vou falar para mim, já me permiti, não me permiti. Não, eu olho assim e penso assim, não pega, não errada. Mas por exemplo, eu tive momentos que eu estava muito bem e não ouvia. Mas por exemplo, lembra que eu falei também semana passada, o silêncio também tem um som? É ruim quando a gente enfrenta o nome de Deus. Pessoal, fica à vontade, a gente aqui é uma escola bíblica dominical, a gente dá à vontade. Eu tenho dificuldade. É válido, porque como nós falamos aqui, nós estamos falando sobre incerteza de projetos. Nós falamos muito sobre fé, nós falamos muito sobre mostrar nosso cristianismo, só que às vezes a visão de quem está sentado, porque eu também tenho, a gente está aqui em cima do super-homem. Apesar de eu ter acabado de falar que ninguém é super-homem, todo mundo tem essa visão, gente, não me entendo. Eu sou extremamente fraco. Vou pegar o pastor. Nós temos dificuldade de ouvir Deus, porque nós queremos que Deus responda aquilo que nós almejamos. Então, nem sempre Deus vai responder da forma que nós queremos ouvir. Então, Deus pode responder a gente de uma forma que nós não gostaríamos. Então, nós não aceitamos aquilo sendo uma resposta de Deus. A gente vai ver isso em várias passagens da Bíblia. Por exemplo, Abacuque, quando ele questiona Deus sobre o ímpio está prevalecendo sobre o justo, ele questiona Deus, ele não consegue compreender por que o Deus justo permite o ímpio prevalecer sobre o justo. Então Abacuque fica questionando a Deus. Durante todo o período que Abacuque está questionando a Deus, Deus se mantém no silêncio. Chega um momento que Abacuque diz: olha, agora eu vou ficar na torre de vigília e vou aguardar o que Deus tem para falar comigo. Isso aconteceu com Jó também, quando Jó, no primeiro momento de adorar a Deus, mas você vai ver que depois Jó também ainda não questiona. Acho que Eliseu também é quando ele vai, Elias, o próprio Davi, o próprio Cristo, ele disse como um homem para Deus: até quando estarei no meio de uma geração corrompida e perversa? Então, por quê? Porque nós, como humanos, nós estamos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. Então, isso nos faz, às vezes, questionar Deus, porque nós queremos uma resposta dentro daquela situação que estamos vivendo. Voltando para Abacuque, aí Abacuque decide, então, não falar mais nada. Aí a Bíblia diz que Deus fala com ele. Só que Deus não dá a resposta a Abacuque que ele queria. Porque Abacuque perguntou por que Deus estava permitindo acontecer aquilo. A resposta que Deus falou: meu filho, olha só, escreve a visão, porque o que eu estou fazendo ninguém vai entender, mas escreve em letras garrafais, tábuas, para que quem passar correndo veja. Mas olha só, Abacuque, você está muito arrogante. O justo viverá da fé. Então, ainda que você não entenda o que eu estou fazendo, aí você depois vai entrar no texto, na lição da paciência. Você tem que esperar em mim, você tem que aguardar em mim. Nós estamos vivendo uma geração que
uma coisa que eu acho interessante, mano, como a gente falou, pode ficar à vontade de trazer outras dúvidas. Eu me apego muito ao militarismo, eu converso muito disso com o pastor, né, por termos raízes militares. Eu também tenho isso às vezes assim, por quê? Mas é aquilo que o pastor falou. Eu me apego muito em 3 respostas que nós damos em cursos operacionais. É o sim, o não e o quero ir embora. O quero ir embora às vezes eu espero. Mas eu também sou disso, irmão, porque eu falei, essa semana eu peguei. Porque eu queria que as coisas acontecessem de uma forma e hoje caminhou para outra. E eu falei, Senhor, por quê? E eu também pego muito a parte de jovens. Eu vou deixar claro que é o seguinte: às vezes que a gente fala de outro Deus, a gente tem aquela percepção que Deus vai falar de forma audível, clara. Eu queria que Deus falasse, Renata, faça isso. Ele não fala assim comigo. Renata, não fala. Renata, Ele falava assim no Antigo Testamento. eu queria, os domingos, já não dá. Aí está a questão, Deus não faz o que a gente quer. Não, mas não quero, eu preciso. Mas não precisa, mas Deus não faz o que a gente quer. Então, quando eu estou falando isso, eu estou falando que a irmã é a única que tem. Eu não estou Você gostaria que Deus falasse com o coração, mas eu estou forte. Isso que é interessante, nós entendemos que às vezes as situações são utilizadas para nos moldar. Como a irmã está falando, pô, eu também preciso. Só que às vezes Deus está me deixando impaciente para eu entender que não é assim que ele quer que eu seja. Olha só, Entendeu? eu estou 7 anos fazendo um tratamento de câncer. Você acha que eu não tenho meus questionamentos com Deus? Você acha que eu não quero ouvir a voz de Deus falando, meu filho, tu está curado hoje, acabou, morreu? Sabe? Mas tem dia que eu chego lá no hospital, que eu cheguei na semana passada, né? Eu cheguei de viagem, não consegui fazer o exame de sangue um dia anterior, e a médica não queria me atender. Falou assim, não pode te atender, porque o teu exame tem que estar pronto para agora, ali o sistema está super congestionado, né? Aí eu falei, doutor, olha só, não estou questionando se existe uma norma para isso. Eu estou dizendo para a senhora o seguinte, eu estou em tratamento, eu estou há 7 anos, estou com a consulta marcada aqui, só porque o sistema está jogando o resultado de 7 da manhã, eu vou deixar de ser atendido. Eu não estou questionando isso. Se a senhora quiser me atender amanhã, amém. Se a senhora quiser me atender daquela semana, amém. Eu só quero saber quando que eu vou ser atendido. Então, por que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte, que Deus vai chegar um momento na nossa vida que a gente quer uma resposta agora. Deus falou, meu filho, eu não vou te dar a resposta agora, porque você não está preparado para receber. Então, eu vou caminhar com você e você vai aprender a andar comigo. Foi isso que aconteceu com Noé, isso aconteceu com todos os personagens da Bíblia. Deus nunca respondeu aquilo que nenhum personagem da Bíblia queria no exato momento. Deus sempre trabalhou no tempo. Por quê? Porque Deus é um Deus atemporal. Nós estamos presos a toda essa situação aí e a gente fica sempre querendo Deus falar, eu gostaria muito. E aí, Deus não dá nem para você. Tipo assim, Deus se encontra com o pastor, com o Jean, fulano, Beltrano. Com a Renata, você ganha. Mas porque você não. você está na situação. Eu também pensei nisso no passado, mas Você não conhece os conflitos de cada um, mas você conhece o teu. Então, aparentemente, você olha e acha que aquela pessoa não tem conflito nenhum. E nós estamos vivendo um Você me chamou agora, você não cansa. Eu te olho, eu não te vejo com nada. A gente vive uma época. Eu estou chocada. A gente vive uma época que você chega no Facebook, está todo mundo viajando, todo mundo passeando, todo mundo no restaurante. Você não vê ninguém colocando, alguns colocam, né? Mas a maioria não coloca. Você vê quando o cara está lá entubado, quando o cara. Você consegue ver a mente da pessoa no momento que ela está passando por um conflito? Não, você só vê o que você está vivendo. Mas se cada pessoa for expressar o que ela está passando, ela vai dizer uma coisa.
Por exemplo, até a gente faz isso até com as pessoas que a gente está vendo aqui. Às vezes meu marido fala comigo e eu estou aqui, ó, no celular, porque a gente está com muita raiva isso. Ele falou comigo, o que eu acabei de falar? Não sei. Porque eu não estava prestando atenção no que ele estava falando. Então, para a gente ouvir a Deus, a gente tem que ter a sensibilidade. A gente tem que ter essa sensibilidade de discernir a voz dele e ter ouvidos sensíveis para que ele pode. E aquela situação também que eu falei na semana talvez eu não tenha sido tão enfático na semana passada, mas Deus é tão misericordioso que deu um segundo tempo para poder conversar com os amados irmãos. Eu acho que isso é válido, tudo que foi falado aqui é válido. Sim, nós somos, entre aspas, revoltados, nós não às vezes estamos em posição, nós não devemos responder, nós precisamos de um processo para mudar e nós não temos sensibilidade. Eu conversei com algumas pessoas, mas não tive oportunidade de falar com todas. Aconteceu a mesma coisa comigo há um ano e meio atrás. Quando eu estava saindo com a minha esposa na segunda-feira, eu acabei de pousar no Rio de Janeiro de missão, apesar de Barco continua sendo militar. Cheguei em casa na segunda, recebemos uma notícia péssima. Minha esposa passou por um ano de período de câncer, onde ela teve. Eu estou falando aqui porque ela já falou que eu posso utilizar o exemplo dela, então ela não está aqui no momento, ela deve estar vendo, depois ela não chama atenção. A Natália ela teve que fazer a remoção de todo o sistema reprodutor, além de alguns outros órgãos. E eu falava assim, Senhor, eu só queria ser pai. Não estou pedindo nada demais. A mesma revolta que manteve, eu também ficava. E aí eu falava, Senhor, fala comigo lá no hospital. Fiquei 32 dias com a Natália no hospital. Não voltei nem um dia para casa. 32 dias. Desde o momento que eu entrei no hospital na Barra, nós transferimos para a Glória, e eu fiquei lá uns 28 a 32 dias. E aí eu falava assim, que minha irmã falou, mas tem tanta gente, o pastor meu Souza Cavacuto, mas tem tanta gente que não cuida do filho. E eu só queria ter um meu. E aí eu falava assim, eu não estou entendendo mais nada. Eu não faço nada de errado. A gente começa a colocar. Aí tem vários casos que diz, nós queremos pesar a misericórdia e a graça do Senhor com as nossas boas ações. Não tem como. E aí eu conversando com o pastor algumas vezes, ele estava já, a cabeça já, o tio de pé estava em guerra. Eu falei, pastor, eu preciso conversar com o Senhor. E eu falava assim, pastor, eu acho que fui eu que pedi isso de alguma forma. Porque quando o Senhor pediu para ficar à frente dos homens, eu tinha 33 anos, esses 2 anos atrás, eu falava, mas eu não tenho nem experiência suficiente. E hoje em dia eu falo assim, acho que Deus ouviu mesmo e falou, você que pediu. E o pastor também falou algo que marcou muito no meu coração, que para essa aula eu acho que é essencial. Quando eu falo assim, ele fala em um dos gabinetes que foi depois de Paulo Comunicado. Eu falei assim, pastor, eu acho que eu não consigo mais ser cristão, algo do tipo. Ele falou, mas quem sabe Deus está te usando para você sair da sua zona de conforto, para você mudar. Às vezes você vem e mas tem 25 anos de igreja, esse aqui e outro, mas você ainda não entendeu o que é cristianismo. Eu queria misericórdia do pastor, eu queria que ele só chegasse assim, mas ele fez, ele atestou em mim o que o Senhor falou comigo 3 meses antes, lá no hospital. E como a Bia falou, e não era nada que eu queria, porque o que eu queria, a minha fé estava firme. Eu brigo muito com o Hélio, porque o Hélio passou por essa situação também com a Bela. E eu falo assim, quando eu estava lá, eu orava dia, tarde, noite, madrugada, porque eu queria um milagre. Fiquei 4 dias antes da Natália entrar no risco cirúrgico. Eu exerci minha fé. A minha esposa não morreu, porque ela tinha 30 e tantos por cento de chance de falecer. Então, quando nós subimos do CTI, os 3 dias que nós ficamos e fomos para o quarto, a primeira pessoa que estava lá era o pastor. E aí ele falou uma coisa que eu tinha falado antes também. Que foi, você recebeu o seu milagre. Mas o milagre não era o que você tinha pedido. Era o milagre que Deus queria na sua vida. Eu vivenciei uma situação, não é igual a sua, né? Mas eu também, desde 15 anos, muito crente, muito serva, e meu sonho era ser mãe. E casei normal, direitinho. A gente tenta andar direitinho. E quando eu engravidei, minha primeira gravidez, eu tive um aborto espontâneo. Fui tratada como lixo no Rocha Faria, no Chapoano. E aquilo ali eu comecei a ter crises com Deus. E, para minha tristeza, eu perdi 4 bebês. E aí eu já não acreditava mais que eu pudesse ser mãe. Entrei em guerra com Deus, fiquei de mal. Até parece que eu posso, mas eu fiquei de mal com Deus. E eu confesso que ainda, eu acho que a conexão do retorno, da comunhão, não voltou total. Mas Deus fez o milagre. E aí o Renan, ele é o meu milagre. Porque eu engravidei do Renan,
Eu fiquei 3 meses com a perna pro alto, só estou dividindo, porque assim, o que a gente acha que é impossível, cara, Deus faz algo que a gente nem imagina. Mas aí Hoje redar militar é um orgulho meu, então assim, eu nunca imaginei. E velha, 41 anos, o que Deus faz? Esperava Jesus voltar, o mundo acabar, engravida da Rebeca. Não tive nada na gravidez, a Rebeca perfeita. Aí eu Então, faço um tudo isso é. questionamento. Às vezes o seu milagre chegou depois do processo. Amadureceu, ainda dói. Tem 1 ano que o meu está acontecendo, dói. Não, Dói todo dia. não, Não, dói todo dia, mas é o que a gente fala. É um processo, é constância, paciência. Às vezes eu continuo apoiando. Porque como o pastor falou muito comigo a respeito de Jó, posso usar um exemplo lá no hospital, pastor? Nós falamos que Jó, né, quando a gente vai ali, a gente falou desse exemplo da situação da semana passada, maravilhoso, Jó, um menino do resto, da função de Deus, mas quando a gente vai para o último capítulo, ela se revolta. É uma coisa que eu não me atentava. Nós só nos apegamos àquela parte que nós queremos nos adequar. Ou seja, não, ele é maravilhoso, tudo que aconteceu, só que eles são versículos que acontecem, já perde os filhos, perde posse, perde casa, e aquilo ali a gente deixa de lado. Por quê? Porque a gente se apega lá no penúltimo capítulo, quando a sorte veio em dobro. Só que mesmo nisso, a gente entende a dor, a gente entende o sofrimento, quando a gente vai para o último capítulo. Que Jó questiona, mas o Senhor responde. Quem é você? Onde você estava quando eu criei os firmamentos? Onde você estava quando eu fiz divisão de porção seca e de terra seca e porção molhada? Quando eu dividi o dia com a noite? Nós não estamos falando assim, onde você estava quando você construiu uma casa. Nós estamos falando sobre a potência da majestade do Senhor. Ou seja, onde o Jó queria satisfação do quê? Ele não é nem uma formiga. Ele é literalmente a névoa que passa. Mas isso é um chamado para entender que o Senhor continua no controle. E é disso que nós estamos falando hoje. Pode falar, pastor? Para a gente encerrar e passar para o próximo ponto, senão a gente vai demorar. A questão é que transformar o Evangelho em algo romântico. E o Evangelho não tem nada de romântico, gente. O que há de romântico em Deus oferecer o seu filho para ser traído, para ser abandonado, para ser preso, esbofeteado, crucificado e morto. O que há de romântico nisso? Não tem nada de romântico. Por exemplo, na semana passada, na segunda-feira, eu fiz recrutamento de um jovem de 30 anos que do nada teve um AVC e morreu. E a mãe estava ali inconsolável. É o que eu disse para ela, falei, minha irmã, eu não sei a dor que você está sentindo, mas existe um Deus do céu que sabe exatamente o que você está sentindo, porque ele perdeu seu filho com 33 anos. Ele entregou seu filho para ser morto com 33 anos. Ou seja, como consolar uma pessoa que perde um filho dentro da lógica humana antes do tempo? Né? E aí a gente tem duas opções. Ou a gente aceita o propósito de Deus, mesmo diante de uma dor gigante, ou a gente se revolta e a gente perde tudo que Deus tem preparado para a gente lá na frente. Então a gente não pode mensurar Deus pelo momento do nosso sofrimento, porque o sofrimento, todos passarão pelo
Amém. É exatamente o que eu ia comentar também a respeito disso. Mas às vezes passamos por um processo demorado, doloroso, mas Deus está querendo nos resgatar de alguma forma para que nós venhamos a replicar com a nossa história. Depois do que aconteceu comigo, eu tive a oportunidade de falar com pessoas até mais velhas que estavam passando por uma experiência que eu, com 35 anos, estava passando. Então, assim, digamos assim, também foi versão pocket, mas em um ano eu também penei, eu também fiquei sem entender, eu também não ouvi a voz de Deus no ouvido, mas realmente eu tinha duas saídas, ou eu me revoltava, ou eu aceitava o processo. Não foi tão simples assim aceitar um processo, mas eu entendi que depois da situação que eu passei, eu precisava aceitar. Porque também a gente chega aqui e fala, não, só vem contar a vitória, né? Como o pastor falou, não, tudo maravilhoso, mas não. Eu também não aceitei tão bem assim o processo, não. Porque eu não entendi o que estava acontecendo. Voltando para a lição, eu tenho 10 minutos para a gente entrar no ponto 3, a gente começou falando sobre presunções insanas. Ou seja, não tem nada a ver nós planejarmos. Nós precisamos planejar até certo ponto. Como eu fiz a utilização do exemplo, você recebe um salário, você tem que planejar como você vai dirigir para você também não ficar com dívida. Então nós estamos falando sobre excesso equivocadamente. Eu aproveitei essa semana, fui ler alguns resumos, artigos, coisas do gênero, que realmente tem gente falando que existem doenças atreladas a pessoas que não conseguem parar de pensar e planejar. Ou seja, a pessoa vai entrar numa fase um estágio de burnout, que é o nome da vez também, ou seja, de esgotamento total, de tanto planejar sem colocar nada em prática. Ou seja, fica tudo no campo mental. E isso é um paralelo interessante com a nossa vida cristã. Porque às vezes está tudo aqui, nós entendemos tudo, nós vamos à Bíblia, nós estudamos, mas nós não conseguimos transparecer, a nossa prática é falha. Então isso aqui também é um chamado para nós começarmos a sair da inércia, por assim dizer. A nossa fé ela não é só algo que nós sentimos, ela tem que ser algo que nós vivemos. Vamos lá, segundo ponto, ainda da parte 1, sobre a fragilidade da pseudo-glória humana. Quando nós falamos que achamos que somos superiores porque nós estamos vivendo parte boa, porque alguma coisa está acontecendo e não é assim. Nós temos que entender, que é um chamado à humildade, que nós não somos nada. A verdade é essa. Se talvez nessa manhã de domingo você veio aqui para ouvir que não, você tudo pode, você vai vencer, não. Pelo contrário, você vai poder tudo não. Você não vai conseguir só vitória na sua vida, como o pastor já falou, né? Então a gente já pode até adiantar aqui. Você vai passar por dia mal, meu amado. Você não ouve Deus, o silêncio dói muito. O silêncio não só dói, ele machuca profundamente. Mas às vezes é o que vai acontecer, porque nós temos a falsa impressão de que, por exemplo, eu tinha, que meu pastor ele tinha um Nextel na época, né, que era ligação direta com Deus. Então, se eu precisasse de qualquer coisa, misericórdia, eu tinha que falar com o pastor, ora por mim, aquela famosa geração de 6 horas por mim. Nós somos craques nisso, de terceirizar o problema. Nós não queremos assumir o problema, o nosso pecado, que é também problema, o pseudo-nome que é dado, e entender que nós temos uma vida muito curta. Então nós temos que fazer valer. Necessidade de submissão. É algo que não fica tão evidente como nós vemos Tiago, é um daqueles textos que você tem que entender realmente por dentro das entrelinhas. Por quê? Quando nós falamos sobre a negligência do bem, é que nós queremos fazer apenas o que nos dá prazer. E isso tem se tornado uma lógica dentro da nossa vida cristã, porque nós queremos até achar uma igreja que ela diz o que eu posso e não é mais a Bíblia. Então, certas igrejas, certas doutrinas estão falando, não, nós aceitamos o seu problema, nós vamos caminhar, mas não existe o quê? A separação de pecados, nós confrontamos o pecado. Então, nós negligenciamos a coisa certa, nós queremos fazer aquilo que nos dá prazer, que nos apraz. Então, nós tentamos nos enquadrar em algo que nos dá prazer, e nós não somos confrontados pelo Evangelho. Sendo assim, a nossa vida de prática, do cristianismo, nossa versão de fé, não é colocada à tona, o que nos faz ser apenas o famoso cristão de domingo. E o último, não, é isso, o último, né? Parte 2, quando nós falamos sobre a sentença contra os ricos opressores. Porque apesar de falar o termo rico opressor, quando nós estamos na parte, digamos assim, boa da vida, chegamos no platô, e nós nos tornamos esse rico. Vai dizendo às pessoas, o seu chefe, ou o governante, não, isso aqui, ó, leia a sentença contra nós, tá bom? Quando nós estamos fora da lógica, quando a nossa fé não é bem exercitada, quando o nosso julgamento é errado, nós não conseguimos replicar tudo aquilo que está na nossa cabeça, tudo aquilo que nós vivemos muitas vezes. Ou seja, nós não transparecemos, nós não vivemos as regras de fé prática. E aí, a Ferrugem como testemunho,
é aqui, só tendo essas frases que eu coloquei lá, né? Quantas vezes nós não focamos em coisas passageiras que serão nossas ruínas. E isso atesta o que eu falei anteriormente. Muitas vezes o nosso coração está na barganha. Nós damos o nosso dízimo, a nossa oferta, porque nós achamos que Deus vai dar alguma coisa em troca. Quantas vezes nós não falamos assim, eu tenho que ir na igreja, porque senão a minha semana vai ser péssima. Mas às vezes você vem mecanicamente. Então, até quando você não é também o professor? Porque até quando a sua conduta não espelha para outras pessoas essa situação. E além disso, algo que eu acho extremamente interessante é isso aqui. A inutilidade da riqueza, que muitas das vezes é aquilo que nós queremos conquistar com o nosso processo de planejamento, etc., mediante o juízo divino e a consequência da ganância e injustiça. Porque às vezes nós passamos pelos outros para conseguir o que nos abaixa. E aí nós vemos aqui os ricos opressores, apesar de sermos todos pobres. Mas nós não queremos oprimir os outros visando o quê? O nosso alvo, o nosso objetivo, aquilo que nós miramos. Vamos ser sinceros. Levanta a mão aqui quem no decorrer da semana planejou alguma coisa e colocou 100% na mão do Senhor. Perdão, está a mão levantada. É isso. E quantas das vezes nós não fazemos isso e nós queremos chegar nesse objetivo independente de quem nós tenhamos que passar por cima, porque nós não entendemos isso. Porque às vezes não, tomara que seja contemplado com a situação tal. Mas e se quando você chegar nessa situação tal, você está passando por cima de outros? Esse é o seu desejo? Então você está, primeiramente, planejando equivocadamente, desnecessariamente e oprimindo outros. Passando por outro ponto, quando nós falamos a causa da condenação. E aí, pelo amor dos trabalhadores, a construção dos tribunais. Usando como figura metafórica, quem devíamos ajudar sofre devido às nossas ações e omissões. Falamos muito sobre isso, sobre omissão. A omissão, assim como o silêncio na música, a omissão também é uma ação, é o deixar de. Então, isso também é problemático na nossa vida. Porque essa omissão também pode ser o quê? A omissão da nossa fé. Às vezes nós somos um cristão de domingo, literalmente, mas também nós guardamos a nossa fé para ficar só com a gente. Esse é um problema grave que tem sido muito comum e constante na nossa geração. O cristão da adolescente. É aquele que você não sabe, a pessoa, não, eu sou cristão, mas eu tinha dele, o cristianismo dele às vezes é válido, não conversa com o outro, mas ali, eu estou por mim. Eu levo a Maria dentro da Bíblia, é o cristão da adolescente. E a segunda parte é a corrupção dos tribunais, porque às vezes nós somos craques em falar mal da liderança, da autogestão, mas nós esquecemos que nós somos coniventes quando nós não buscamos mudança. Isso foi também algo que a gente debateu muito na semana passada. E aí, nós finalizamos mais ou menos por aqui. O propósito da riqueza, ou seja, quando nós chegamos ao certo objetivo, o propósito daquilo que nós buscamos deve ser com muita paciência inicialmente. Como utilizar os seus recursos e ações de forma correta. Porque às vezes o nosso cristianismo ele exige que nós façamos certas coisas. Mas a grande verdade é que nós, quando chegamos naquilo que nós pedimos, nós nem temos mais a igreja. A verdade é essa, não está vendo? Então, falando dessa questão financeira, eu tenho muita dificuldade, né? Deus me abençoou, funcionária pública e tal. Então, eu venho de muita pobreza, de uma família muito pobre mesmo. E Deus me ensinou a fazer algumas coisas, obter algumas rendas como pobre. Porém, eu nunca soube administrar, mesmo sendo, hoje eu não estou dizimista, não estou, vou voltar a ser. Mas eu sempre fui dizimista, sempre fui ofertante. E na minha vida, parece que Deus sempre esteve em todas as áreas. Mas na área financeira, eu nunca consegui colocar Deus ou ver Deus assim. Ele provê, ele faz. Mas é como se Deus não entrasse no dinheiro. É uma coisa minha, uma loucura minha. Sim. É como se eu achasse que, tipo assim, não, Deus é tão espiritual que a parte do dinheiro não cabe. É como se a gente estivesse falando que Deus põe tudo. Para pensar. É como se um pedacinho de Deus estivesse presente. E às vezes a gente não se lembra de que só nós estarmos vivos e podendo receber e fazer essa ação de ver como arrecadar dinheiro é misericórdia divina. Ou seja, só da senhora estar viva e ter a sabedoria ou conseguir contemplar dessa forma de entender que precisa planejar a sua ação. Não, até planejo, Não, sim, mas não, de planejar sendo certo ou não, mas de conseguir, de
Deus sustente, como eu digo lá em casa, gostaria de receber mais, mas é misericórdia de Deus, porque o pastor também foi sargento. Estamos num mundo que é complicadíssimo. Meu salário às vezes não dá conta de tudo, mas nunca faltou nada. Só que o problema é que às vezes a gente quer ver tudo, e eu brinco muito com efeitos especiais. A gente achar que Deus está aqui, nós queremos ver os efeitos especiais, mas a gente esquece que o povo também viu o efeito especial no deserto e continua pecando, sabe? Então, assim, quando assim, é algo, não é corrupção, mas assim, é algo para não pensar. Para pensar. Se Deus deu sabedoria para a irmã conseguir ver o ser funcionário público, se a senhora tem como acordar de manhã, manter sua saúde, isso também é misericórdia de Deus muitas vezes necessário. Porque quando a gente fala assim que não enxerga Deus, por exemplo, eu não enxergo Deus quando eu estou de missão de madrugada e às vezes tem que efetuar alguma troca de tiro. Eu não vejo Deus aquilo, mas Deus está aquilo. Porque todas as vezes que eu fui, eu vou nele. Porque foi vontade do Senhor. Porque o dia que eu tombar também em combate, vai ter algum motivo. Seja para mostrar alguma coisa para minha esposa, mas é fácil falar isso. É como mas falar. é porque ela vai te livramento, não financeiro. É um livramento pessoal. Não, mas é assim, pessoal, mas por exemplo, também é um livramento pessoal a senhora ser funcionária pública. Deus escolheu um texto bíblico aqui. Pode ficar claro, pastor. Salmo 73, o salmista está falando verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os livros do coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O grande problema hoje, né, é que as pessoas confundiram o que é prosperidade. Prosperidade é ter dinheiro, andar de carro novo, é morar no local bem relacionado, é construir fortes relações com pessoas importantes, é viajar bastante. Isso não é prosperidade, isso é ter riqueza terrena. Aí você pode falar, poxa pastor, mas o senhor tem um bom carro, o senhor mora bem e tal. Sim, mas daí parte para a questão de o quê? A gente, aí eu vou voltar no ponto lá, administrar o que Deus nos deu. Então, o problema é que a gente faz uma barganha com Deus. Senhor, eu estou dando dízimo hoje aqui, eu estou entregando dinheiro aqui, só que amanhã eu preciso de volta. Eu preciso desse dinheiro de volta amanhã, porque eu tenho conta para pagar. E aí, por que você não vê um judeu pobre? Porque o judeu, eu pelo menos nunca vi. Se alguém viu, por favor, se já viu algum judeu aí na rua pedindo esmola, eu nunca vi. Porque o judeu vive com 80% do que ele ganha. Então 10% é o dízimo e 10% é para atender o seu próximo. Aí você falou do propósito das riquezas. Propósito da riqueza, ainda que outras pessoas não façam isso, mas Deus dá riqueza a pessoas com 3 propósitos. Primeiro, para que quem recebeu aquilo desfrute, porque é o resultado do seu trabalho. Então, você tem que desfrutar daquilo que você recebeu. Segundo, você ajudar outras pessoas. E terceiro, investir no reino de Deus. Tá? Agora, isso aí vai me garantir eu ser rico? Não. Vai garantir você ter prosperidade. A você saber valorizar aquilo que você
vocês, agora vai ser assim. A gente fazia lanche no shopping todo final de semana, vai ser casquinha agora. Entendeu? Então você vai chegar lá para a escola, você vai no shopping, só vai olhar e não vai comprar nada. E ela, como mulher sabe, fez isso, porque ela está desfrutando de muitas outras coisas. E lá no passado ela teve sabedoria em me ajudar a administrar isso. Então, não é o fato da gente entregar dízimo e dar oferta que a gente vai receber no outro dia. Esse dia de bem, Deus ministrou no meu coração, meu filho. Você está colhendo agora sementes que você plantou há 30 anos atrás. Há um ditado que diz: quem planta tâmaras não colhe tâmara, porque a tâmara leva 100 anos para gerar fruto. Só que nós queremos respostas imediatas. Deus não é imediatista. Aí que entra a epígrafe da nossa lição, a incerteza dos projetos. Porque às vezes nós queremos tudo de uma forma, da nossa forma. E não é diferente das finanças. Eu estou falando aqui, pessoal, mas até aproveitando o gancho, várias vezes eu também estou passando por alguns perrengues financeiros. É normal. E às vezes a gente não consegue enxergar por dentro do problema. Porque, como o pastor falou, nós estamos presos às diversas circunstâncias. Tempo, espaço e circunstância. Nós somos criadores, mas não somos criadores. Deus está fora disso, fora desses paralelos de dimensão. Então, no final das contas, a gente falar aqui, porque eu também tenho que ministrar isso no meu coração. Eu estou aqui mais ainda, porque eu tive uma semana para me preparar para as duas. Eu tive agora a versão retorno. Mas entrando agora dentro do nosso escopo, que é previsto para hoje, nós já temos algum tempo legal, o exercício da paciência. É maravilhoso falar. É horrível esperar. É horrível esperar. É muito fácil chegar aqui e falar: o exercício da paciência, coisa maravilhosa, vamos ter paciência. Meus amados irmãos, a gente tem que se policiar e todo dia nós temos que trabalhar. Não é algo que nós vamos falar aqui e a chavinha vai mudar. As pessoas vivem um evangelho também enganoso, de certa forma, não o evangelho que nós estamos aqui estudando, estamos pregando, mas existem doutrinas que dizem que se você não vê as coisas mudando rápido, é porque você está pecando. Eu fui atrás para buscar sobre. E é verdade. Quando me falaram, eu pensei que era a primeira piada. Não tem como, está tão distante assim da realidade. Mas não, é verdade. Não, porque se as coisas não mudaram de hoje para amanhã na sua vida, você está em pecado, ponto. Isso aí é totalmente contrário ao que nós estamos estudando. Quando nós tivemos outras respostas, tem sim, tem não, tem silêncio, tem espere. Então, na nossa vida, isso vai se esperar como? Constância, paciência, devagar, mesmo ferido, andando, se arrastando, mas progredindo em direção ao alvo, meus amados. E é por isso que eu fiz questão de trazer alguns comentários particulares dessa parte, porque quando nós vamos falar sobre o exercício da paciência, no texto em si, são faladas de 3 formas diferentes. Primeiro, o lavrador. Assim como o lavrador espera pacientemente pela colheita após o plantio, os cristãos devem esperar com paciência desde Cristo e a recompensa prometida. Aí está o pulo gato que o pastor falou. Muitas das vezes nós achamos que a nossa recompensa vai vir aqui, que nós vamos usufruir de carros, que nós vamos usufruir de valores, de uma casa maravilhosa, etc. Não, a nossa recompensa é para conquistar na cruz. E nós esquecemos que a salvação é tudo aquilo que a gente precisa. Nós, infelizmente, nós nos apegamos aqui. E aí nós planejamos em excesso, planejamos de maneira equivocada, porque nós não estamos pensando nas coisas do alto. Estamos pensando na coisa do aqui agora. O segundo ponto, quando ele fala sobre os profetas, ainda falando sobre o exercício de paciência. Tiago menciona os profetas como exemplos de paciência diante do sofrimento e da perseguição. Mais uma vez, já o que o pastor falou. Porque quando nós achamos que as pessoas estão em cargos de frente, alta direção, liderança de igreja, nós achamos que eles ficam imunes a isso. Então, para não acontecer esse tipo de situação, Tiago escreve: olha, os profetas também passaram por isso. Não é porque eles eram profetas que ouviam literalmente o audível do Senhor e replicavam, que eles estavam distantes do que a gente vive também. Por quê? Porque eles também sofreram, eles passaram por problemas, eles tinham que ser dependentes do Senhor, eles tinham que exercer sua fé mesmo nos piores momentos. E olha, foram piores momentos mesmo. Eles falaram em nome do Senhor, enfrentaram adversidades e provações, mas perseveraram em sua fé. Assim como nós vamos ver aqui no culto a respeito sobre a palavra problema ter tomado lugar do pecado, nós esquecemos de falar sobre perseverança, muitas das vezes.
Isso é diretamente relacionado à fé. Porque quando nós vamos falar sobre aquilo que nós não vemos, e temos que ser firmes sobre a história do 1 mais 1, quem ouviu pelas 3 vezes vai ouvir a quarta aqui, 1 mais 1 continua sendo 2, se está frio, se está quente, se chove, se está seco. 1 mais 1 é absoluto, 2. Só que quando começam a vir rumores de diferença, você fala, será que 1,99 também é 2? Existe uma coisa chamada redondar. E aí, é mais fácil nós acreditarmos nisso do que perseverar. Então, vamos lembrar, o primeiro passo foram os lavradores, ou seja, aqueles que estavam no trabalho. E aí nós fazemos um paralelo direto com o que acontece no trecho, quando ele fala sobre a chuva ser hoje e temporânea. E são as chuvas que podem vir fora do tempo da plantio. Mas a gente plantamos e vai chover em agosto, mas às vezes ela pode vir antes ou depois. Você não tem controle sobre a nuvem de chuva também, querido. Entenda, tudo na mão do Senhor. E agora, quando ele coloca a figura dos profetas, é justamente sobre você em dúvida, não é porque você, às vezes, não, sou só o irmãozinho da igreja. Os profetas também sofreram. E aí ele traz para você um exemplo de que tem que perseverar. Porque quando as coisas estreitam, nossa primeira reação é o que? Se revoltar. Quero entender, buscar, questionar. Todos nós somos humanos, isso vai passar na nossa vida. Mas aí está o grande segredo. Perseverança. Porque aí nós temos a importância de considerar a paciência como um exemplo para os cristãos. E finalizando aí, quem falamos tanto na semana passada, estamos falando hoje novamente sobre Jó. Porque ele é um clássico que fala sobre sofrimento e perseverança. Nós falamos sobre trabalhadores, ou seja, pessoas simples. Falamos sobre profetas, pessoas que estavam ali na autodescrição, mas que também passaram por isso, utilizado como paralelo. E por último, não menos importante, a figura clássica, para ele falar: você é cristão, vai passar por sofrimento, mas você tem que entender o que é perseverança. E aí, Jó perdeu tudo, mas manteve sua fé em Deus e foi recompensado. E aí, quando nós falamos sobre recompensa, nós só vamos falar sobre ter tudo em dobro. Mas sabe uma coisa que eu estava lendo, o pastor pode me corrigir se eu estiver errado, porque eu também erro muito, mas tem um grande estudioso, um grande teólogo, que ele fala assim: olha que coisa maravilhosa. Ele perdeu tudo, e todo mundo olha somente porque ele conquistou em dobro. Mas você pode pensar que no final, e não menos importante, Deus fala: Jó, eu nunca tinha pensado nisso. Sendo bem sincero. Todos nós achamos que quando nós falamos sobre recompensa, nós focamos o quê? Em material. Nós focamos em, não, o Jean tinha um Fox 2010, mas no final o Jean tinha uma Ferrari. Oh, maravilhoso, foi recompensado pelo cristão. Nós sempre queremos o material, nós queremos o melhor da terra. Por quê? Nossos projetos eles se tornam incertos justamente porque nós queremos que sejam coisas que são aqui, do agora. E nós não esquecemos, nós não acabamos de esquecer do que nós precisamos. E realmente nós vamos encontrar agora. Nós vamos encontrar que foi feito lá baseado no Calvário. Mas nós não queremos ter perseverança, nós não queremos lutar com os nossos pecados. E infelizmente nós viramos presas fáceis para o inimigo, porque nós planejamos muito, nós não colocamos a nossa vida de fé em prática e no final das contas temos projetos que são totalmente falhos. Por último, não menos importante, o quarto ponto: oração e restauração. Primeiramente, somos apontados pela lógica de como nós temos que lidar com a incerteza da vida, como nós somos névoa, como o controle está no Senhor. Segundo, como nós precisamos ter ação, né, para não nos tornarmos as pessoas. Terceiro, como nós temos que perseverar para alcançar, e nem sempre vai ser da nossa forma. E quarto, não menos importante, uma vida de oração e restauração. E aqui eu achei incrível. Próxima vez que eu estiver contato com o pastor Walter, eu vou falar: brilhante, genial, magistral. Por quê? Porque não são coisas que estão aqui, ponto, não, você vai orar e acabou. Então, você vai ter um momento de oração, mas você também tem que buscar um momento de restauração. Porque às vezes a gente esquece de tudo que está atrelado ao viver, ao cristianismo, à fé. A carta de Tiago nos encoraja a buscar a Deus em todos os momentos, seja na alegria ou na dor, como já foi falado aqui em 2 semanas, e confiar que Ele nos fortalecerá e guiará. Não está dizendo aqui que a dor vai sumir, não, tá? Eu quero deixar bem claro que na nossa vida, na nossa constância de vida cristã, Ele vai nos fortalecer e guiar. Às vezes a dor vai continuar da mesma forma,
Ponto. A oração é apresentada como um recurso fundamental para lidar com as dificuldades e para expressar gratidão a Deus. Sejamos sinceros. Quando nós estamos num momento de o nosso nível de oração é igual quando a gente está na lida, num momento que realmente estreitou o laço. Os amados, não é? Porque quando nós alcançamos os nossos objetivos, muitas das vezes, nós não somos o um que voltou para agradecer, nós somos os 9 que não voltaram. Então é muito fácil nós chegarmos aqui e falarmos sobre essa situação de fé, perseverar, e é válido mais ainda esse paralelo que é feito com as recompensas e planejamento, porque quando nós alcançamos aquilo que nós planejamos, que nós queremos a recompensa, nós simplesmente viramos as costas. Nosso nível de fé muda, o nosso transbordar muda, e nós viramos de novo irmãos do domingo. Que nessa manhã nós possamos entender que não é isso que o Senhor quer de nós. Independente da sua alegria, da sua dor, da sua tristeza, a palavra é seguir em frente, a palavra é restauração, a palavra é continue orando. É uma arma extremamente poderosa que muitas das vezes nós colocamos em segundo plano. E aí, no final das coisas, a gente pode ver esses 3 parâmetros. Primeiro, a aflição. Tiago reconhece que a vida cristã pode envolver sofrimento e dificuldade. Todos nós estamos expostos a isso. Nos exorta a sermos pacientes em meio à provação. Ainda no versículo, nós vamos falar sobre a alegria. A alegria também é um tema importante em Tiago 5, que finaliza o livro. A alegria genuína não é apenas a ausência dos problemas. Nós achamos que nós transbordamos a alegria quando nós não estamos enfrentando nada. Não é assim, não deveria ser. Porque ela brota da fé em Deus e da confiança da sua providência. Olha como nós somos expostos a diversos sentimentos e características que no final das contas são totalmente tortos com relação à sua origem. Falei comigo? Maravilhoso. A gente acha que a alegria é quando a gente não está passando por nada. Eu estou alegre porque está tudo dando certo, então eu estou alegre. Mas nós não pautamos a nossa alegria na fé que nós temos no Senhor e na confiança da sua providência. Entre aspas, nem sempre da forma que nós queremos. Porque também nós atrelamos a nossa alegria a Deus responder da forma que eu quero, quando eu quero, o tempo que eu quero. E não é assim. E por último, fidelidade. A orientação é para que os doentes chamem os presbíteros da igreja para orarem por eles e os ungirem com óleo em nome do Senhor. Só que esse efeito que é falado aqui, uma das únicas vezes no Novo Testamento, que fala sobre a singularidade, a oração de fé realizar a confiança em Deus para trazer cura física e perdão dos pecados. Essa passagem não garante a cura em todos os casos, é importante falar sobre. Mas enfatiza a importância da oração, o recurso, uma ferramenta que nós temos à disposição, e da confiança em Deus, ou seja, da nossa fé. É algo que transborda de nós mais uma vez. Ficou bem escuro, mas aqui, continuando o segundo ponto, a oração em todas as circunstâncias. Às vezes nós só oramos quando estamos passando por um problema ou por uma situação específica, mas nós não fazemos isso a todo momento. Então ela vai, a figura da oração e unção com óleo. No Antigo Testamento, as funções de unção e cura eram tipicamente associadas a profetas, sacerdotes e ocasionalmente reis, que eram especialmente escolhidos por Deus para as tarefas. Já no Novo Testamento, quando nós vamos para a lógica que está embutida em Tiago, essa função atribui a todos os anciãos da igreja que são líderes locais. Essa mudança reflete o tema mais amplo do Novo Testamento dos sacerdócios a todos os tempos. Ou seja, a todos nós é algo básico o orar. E a situação de ungir com óleo é para testificar a confiança que nós temos no Senhor. Nós estamos falando sobre o livro de destaque sobre fé. E o segundo ponto é a perseverança na oração. Ou seja, nós juntamos o ponto que está lá no tópico 3 com o tópico 4. É a paciência, mantendo e conservando a nossa fé. E aí, como eu sempre gosto de fazer, um paralelo aqui embaixo, que não ficou tão escuro, mas depois eu mando depois para os irmãos. Quando nós falamos daqueles que se desviam da fé, é importante porque também é algo que está muito recorrente na nossa realidade. Por quê? Porque quando as coisas não acontecem da forma que nós queremos, nós falamos sobre um caminho que é a restauração. Mas existe um outro caminho que é o quê? A rebeldia, que se afasta. E aí eu trouxe esse pequeno ajuste aqui, esse pequeno mapa mental.
afastamento da fé é o cristianismo. Tiago, escrevendo, ele faz um chamado à vigilância e ao cuidado muito dentro da comunidade cristã. Porque muitas vezes nós achamos que esse tipo de coisa está afetando quem está fora, mas não. Aqui dentro nós estamos passando por problema, nós às vezes estamos deixando de orar, nós não estamos buscando restauração e nós estamos nos tornando a presa fácil. Incentive então os crentes a se importarem com o bem-estar espiritual dos seus irmãos. Lembra quando eu falei que nós somos só irmãos domingo? Passou ele da porta entrando aqui, todo mundo é irmão. De segunda a sábado é cada um por si, por todo, como diz o Estado, infelizmente. E é o que nós usamos como verdade. Então, ajudá-los a retornar ao caminho da verdade, recebendo bênçãos tanto para si quanto para aqueles que são resgatados. Muitas das vezes, o nosso posicionamento é de pedir juízo. Às vezes a pessoa se afastou, a pessoa está revoltada e a gente vira e fala: não, Deus tem que dar o quê? Cajadada para voltar. Meu marido, o que você está fazendo aqui? Você se tornou um rico opressor. Olha como está tudo conectado. Por que você se tornou um rico opressor? Porque você tem condições de estar junto, trazê-lo para o caminho da verdade, mas você também está se desvirtuando aos poucos. A sua fé, ela é um tiro parafuso. E aqui é um pequeno manual mental para nós entendermos o caminho que nós vemos até agora em Tiago. Fala sobre responsabilidade no primeiro capítulo, passa para amor e cuidado, para depois começarmos a falar sobre humildade, falar sobre intercessão e, por fim, falar também sobre perdão. 5 características totalmente diferentes, mas todas baseadas no exemplo de fé. Passa aí, Luciano! É só para eu passar mais um vídeo, né, Luciano? Fala a verdade. Misericórdia. Obrigado. 11h15, mais 5 minutos para concluir. Eu cheguei às 11h20, como eu já prometido. A conclusão é que Tiago nos chama a viver de forma autêntica a nossa fé. E aqui eu faço um apontamento importante para o autêntico. Não é viver de qualquer forma. Às vezes, quando nós estamos na nossa caminhada cristã, nós simplesmente tentamos nos ater a um local que vai me aceitar do jeito que eu sou, não vai querer me confrontar com o meu pecado. Deus continua igual. Você não precisa adaptar. Só foi adaptado do grego e do hebraico para o português. Mas ali ainda é a verdade. Nós também fazemos isso de forma autêntica. Praticar o que pregamos, resistindo às tentações e vivendo com uma esperança viva na volta de Cristo. Em nenhum momento aqui foi falado sobre aguardar a recompensa. A nossa recompensa maior e única deve ser o retorno na volta de Cristo e da nossa salvação. O restante sobre resistir à tentação e praticar o que pregamos são dificuldades que nós temos que viver dia após dia, tomando cuidado, orando e nos restaurando. A vida cristã é uma jornada de perseverança. Atentem-se que eu só comecei a falar essa palavra agora no final. Mas olha como ela é importante. A perseverança na fé, ela é um marco crucial na vida do cristão, para se manter firme esperando a recompensa final, a coroa da vida. A carta de Tiago é considerada uma literatura de sabedoria, com paralelos com o livro de Provérbios do Antigo Testamento, como eu te falei anteriormente. Porque tudo que ele é falado é uma exortação para que você volte ao caminho correto. Entendendo que, mesmo você sendo cristão, estando no caminho, muitas das vezes você vai se planejando demais, desejando a cajadada do Senhor, você não está utilizando sua arma de oração e não está se restaurando. Então, oferece ensinamentos valiosos sobre como viver uma vida cristã autêntica, mais uma vez, com fé, obras e amor ao próximo, que são o que encabeça os 4 pontos que foram colocados no escritor. A carta continua relevante para os cristãos hoje, oferecendo uma orientação sobre como aplicar os princípios do Evangelho em diversas situações da vida. Por fim, os 4 pontos que nós estudamos sendo decifrados. O homem não tem controle de nada. Precisa tratar das suas falhas e omissões. Precisa lembrar sobre perseverança e tem que existir uma ação de retorno sempre ao caminho correto. E aqui eu deixo uma palavra final, como é comum. Sobre incertezas, ação. Olha o que John Piper diz. Você quer ouvir Deus? Lê a Bíblia. Você quer ouvir Deus audivelmente? Lê a Bíblia em voz alta. Você tem que entender que tudo que nós precisamos está na Bíblia. Não adianta você achar que você tem que adaptar. Você tem que viver uma realidade que se adeque à sua necessidade.
Você tem que entender que é aqui que você tem que estar pautado. Independente dos dias alegres, dos dias tristes, das dores que vão continuar, independente dos dias que serão ruins, independente do seu caminho, às vezes está se desviando um pouco. Deus tem o melhor para a sua vida, continue agindo com fé, que o Senhor vai falar com você. Às vezes não da forma que você quer, mas Ele sempre fala. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Um ótimo domingo a todos. Pastor, uma palavra.